Você se sente cansado? Você sente que a sua vida parece que está parada? Ou que Deus está querendo mais de você? Pode ser que você esteja no deserto da vida. Eu tenho uma palavra de Deus para trazer conforto e direção. Então se liga aí. Possivelmente você está vivendo um deserto. E os desertos da vida são escaldantes, às vezes nos param, mas eles são ótimos para nos treinar. Eu estou aqui em Colinas do Sul, uma região que é cercada de muitas montanhas. É impossível a gente não pensar em desertos e também em montanhas. E é engraçado que Deus tem isso lá para o povo de Israel. Durante muitos anos, Deus foi treinando esse povo no deserto e Deus continua nos treinando. É lógico que os desertos que a gente passa não são físicos, mas são situações que exigem de nós sacrifício, entrega e muita, mas muita perseverança. Talvez você está aí pensando: Deus, por que o Senhor não me dá um namorado? Ou por que o Senhor não me dá uma esposa? Por que o Senhor não me abençoa financeiramente? Por que as coisas não desenrolam na minha vida? É tão mais simples, né? E se a gente parar para pensar, por que Deus não fez isso com Israel, né? Tirou o povo lá do Egito, era fácil colocar eles lá na terra prometida. A caminhada era de no máximo 90 dias, mas Deus fez com que eles ficassem 40 anos. Alguns estudiosos vão falar: mas naquela região é uma guerra, mas Deus poderia muito bem resolver isso. Mas o deserto é um lugar de treinamento. Qual é a área que você está sofrendo hoje? Talvez é a área que Deus mais está te treinando. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus treina os seus filhos, nos prepara para a bênção. Porque se nos colocasse direto na bênção, a gente ia se perder no meio do caminho. E Deus faz isso, Deus nos treina. Porém, Deus também revela no deserto o nosso caráter. Deus queria mostrar para o povo de Israel que eles não conheciam a Deus e como eles eram longe dos propósitos dele. Tanto que os dilemas que eles vão enfrentar lá, o povo começa a murmurar, reclamar, quer tirar Moisés, quer abandonar a Deus, quer matar as pessoas. E a gente vê que é o caráter deles sendo revelado nos desertos. Então, nos desertos nós revelamos quem nós somos. Não é quando a gente está sendo aplaudido, porque a gente dá uma maquiada, né? Toda honra e glória seja dada a Deus. Mas é nos desertos, no sofrimento, nos dilemas da vida que a gente vai revelar a nossa fé. E o deserto é escaldante, o deserto nos traz cansaço. E talvez você está se sentindo cansado e às vezes você está pensando que é o seu trabalho, mas talvez não seja. Talvez é as suas atividades, é o seu dia, não. É a prova que nos cansa mesmo. A prova nos cansa. E Deus permite esses cansaços mesmo. Quando o povo de Israel estava lá, eles estavam debaixo de uma nuvem, né, como um climatizador, mas havia cansaço sim. Havia o desgaste de ter que andar por todo o deserto, 40 anos andando, e isso cansa. Uma outra coisa que o deserto faz também, ele nos testa, principalmente a nossa dependência a Deus. Aquele povo não poderia plantar, eles tinham que olhar para o céu e falar assim: hoje a gente precisa de comida, Deus, hoje a gente precisa de alimento. Essa dependência, e quando nós estamos vivendo o deserto da vida, a gente sente a escassez, a gente sente e fala assim: Deus, só o Senhor mesmo. Talvez a sua escassez é o que? Falta de alegria. Todos os dias você tem que olhar para o céu e falar assim: Deus, manda a alegria de hoje. Talvez é a paz, porque todo dia você vive em guerra. Aí você fala assim: Deus, eu tenho que viver o dia de cada vez, porque eu não sei como vai ser hoje. As escassezes nos traz reflexão de uma dependência total a Deus. Porque quando depende da gente, a gente meio que dá uma acomodada. O deserto da vida também traz sobre nós possibilidades que em outros momentos a gente não acha. Talvez no oásis a gente fica tranquilo, né? Tem água, tem abundância, mas no deserto existem possibilidades. E quais possibilidades são essas? De intimidade com Deus. Você sabe muito bem, você que vai na igreja, você já ouviu isso demais, mas querendo ou não, o deserto é um local próximo da montanha. E a montanha tem um símbolo muito forte na Bíblia de relacionamento, de intimidade com Deus. O povo estava lá no deserto, Moisés também estava lá, mas Moisés subia para a montanha, porque ele encontrava com Deus ali. Quando Deus, ali em Êxodo capítulo 20, está falando sobre os 10 mandamentos e está dizendo a lei
De início, Deus está querendo falar com o povo, mas o povo fica com medo e fala assim: não, a gente não quer ouvir Deus não, Moisés, porque eles sentem medo. Vai lá você, ouve e depois fala pra gente. E a montanha pegava fogo, era muito barulho, era assustador ver aquela montanha, porque o próprio Deus estava naquela montanha. Então o deserto pode ser a possibilidade de você encontrar com Deus. Por que eu digo possibilidade? Porque você pode estar no deserto e não conhecer a Deus. Porque a dor ou nos deforma ou nos reforma, ou a dor nos aproxima de Deus ao ponto da gente experimentar coisas maravilhosas, mas também a dor tem a capacidade de nos afastar de Deus. Quantas pessoas experimentaram dores terríveis e se afastaram dos caminhos de Deus? Mas nós conhecemos pessoas que experimentaram dores agudas, mas que superaram porque estavam diante da presença de Deus. Moisés escolheu a melhor parte. Moisés não era obrigado a estar ali ouvindo a Deus, mas ao ponto de que ele mesmo, no capítulo 32, vai dizer: Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver o Senhor. Moisés não era um profissional da fé. Moisés estava vivendo ali o deserto, mas Moisés também queria experimentar essa possibilidade de ver Deus. Então, se você está passando pelo deserto da vida, existe a possibilidade também de você encontrar com Deus. E como você tem essa possibilidade? Se você abrir o seu coração e deixar a escassez, e deixar as limitações, e deixar as dificuldades que o deserto te traz, você pode experimentar a presença de Deus. Nesse ambiente aqui é impossível você não olhar para essas montanhas e falar assim: cara, que vontade que eu tenho de subir lá naquela montanha. São possibilidades que talvez a gente poderia ir, mas eu digo para você, olhe para a sua vida e fale assim: será que eu estou só no deserto ou eu vou subir a montanha? Subir a montanha significa que você quer algo a mais. E todas as vezes que Moisés subia naquela montanha ali, cara, ele voltava renovado. Tanto que a própria Bíblia vai descrever que ele brilhava. Mas com certeza porque o que começou lá dentro foi jogado para fora. Moisés era renovado. Irmão, se o seu deserto tem sido muito escaldante, tem sido cansativo, se tem sido tempo de escassez, eu digo para você: suba a montanha. Suba a montanha não significa subir a montanha fisicamente, mas significa você entrar no quarto, fechar a porta e buscar a Deus intensamente. Significa você invocar o nome do Senhor. Existe uma diferença entre orar e clamar. Como, Paulinho? Que é só as palavras? Não, é a disposição. Quando você fala com Deus, mas quando você fala assim: Deus, é agora, ou senão eu não aguento mais, eu não suporto mais. Sempre existe um toque de Deus, sempre existe uma palavra, sempre tem um conforto nas escrituras, sempre tem uma música que te anima, sempre vai haver isso, porque quando nós estamos na montanha, nós olhamos para o deserto e falamos assim: ixi, esse deserto não é tão grande não, porque você está lá em cima. Então olhe para o deserto da sua vida e fala assim: eu vou estudar esse negócio, porque quando nós estamos lá embaixo, a gente não consegue ver o horizonte tão largamente quando a gente sobe na montanha. Então, essa palavra que eu quero deixar ao seu coração: se você se sente cansado, se você sente que sempre está faltando alguma coisa, que Deus está te provando, meu amigo, tenha clara convicção de que você está sendo treinado no deserto que você está passando. É o que? A possibilidade de um divórcio? É o que? Uma discussão na sua casa? É o que? Um problema lá no seu ministério? É o que? É um problema de saúde, é um problema emocional. Existem vários desertos, não tem como a gente colocar aqui, mas cada deserto é peculiar. Aquele povo de Israel estava vivendo um deserto, mas no coração de cada um eles reagiam de alguma forma diferente. Tanto que a maioria ficou, mas dos que saiu do Egito, 2 entendeu que aquele deserto era um treinamento: Josué e Caleb. Por isso, aprenda na escola de Deus, aprenda nos desertos da vida, porque existe uma montanha para você subir, contemplar a Deus, ver as suas dificuldades e seguir adiante. Porque na montanha nós encontramos alívio e conforto, refrigério e força para continuar. Que Deus possa te fortalecer, meu amigo. Que Deus possa te animar e que você possa sentir alívio e paz. Mas suba a montanha. Não adianta só você ouvir essa mensagem aqui e falar assim: legal, deixei meu like. Não. Suba na montanha. Depois de terminar esse vídeo aqui, ore.
fale com o Senhor para que Ele possa renovar e te fortalecer. Que Deus abençoe sua vida. Meu muito obrigado e que você saia logo desse deserto, que você entre na sua terra prometida.